Graça e a paz, meus queridos. Vamos avançar mais um pouquinho no nosso devocional e hoje nós vamos falar sobre louvor. E você vai ver como que o louvor ele está relacionado à confiança em Deus pelas vitórias que ele nos concede. Então, o louvor na Bíblia sempre vem junto com a garantia de que Deus ele nos dá vitória, de que Deus é conosco. Por isso que nós o louvamos. Por isso que nós o celebramos. O louvor no Antigo Testamento ele estava muito relacionado às batalhas. Quando o povo de Deus, o exército de Deus, venciam suas batalhas ou quando eles tinham a certeza de que Deus iria pelejar com eles e dar a garantia da vitória, então eles louvavam a Deus. O louvor ele está relacionado ao nível de luta, de batalhas que nós enfrentamos. E mais do que isso, esse nível de luta e de batalha nos traz uma certeza, uma garantia, uma confiança de que nós venceremos no poder e na força do Senhor. Então, aquele que sabe que Deus peleja com ele, aquele que sabe que Deus vai à frente, dará a vitória, esta pessoa é uma pessoa que sempre vai louvar ao Senhor, independente das circunstâncias, independente dos problemas. Existem pessoas que deixam de louvar ao Senhor, param de louvar ao Senhor quando as batalhas, as lutas da vida se levantam. Mas é exatamente nesse momento que você precisa louvar a Deus. Então, o tema de hoje é louve antes da vitória. O texto está em Marcos capítulo 14, versículo 26. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ainda nesse contexto, do Getsemane, quando Jesus estava se preparando para a crucificação, E Jesus, ele tem esse momento, Antes dele sair para o Getsemane, antes dele sair para a crucificação, depois da ceia ali, da última ceia, eles cantam um hino, eles louvam a Deus e aí Jesus vai cumprir o seu propósito, ele vai encarar a sua mais terrível batalha, a sua mais terrível luta, que era a cruz, a crucificação. Louvar e honrar grandemente a Deus. Louvar é honrar grandemente a Deus. Nos registros sobre o rei Josafá, no Antigo Testamento, vemos que o povo de Deus estava enfrentando um inimigo que parecia insuperável e estava determinado a destruí-los, mas Deus lhe assegurou que eles iriam vencer, que eles permaneceriam. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, quando eles têm a certeza de que eles vão permanecer firmes e ver a salvação do Senhor. As pessoas de Judá creram em Deus. Seu exército foi liderado por cantores, louvando ao Senhor pela vitória prometida, e a vitória veio. Quando o rei Davi liderou o cortejo que levava a Arca da Aliança para Jerusalém, ele louvou a Deus com todas as suas forças. A adoração de Davi foi agradável a Deus, e a poderosa presença do Senhor permaneceu sobre o reino de Davi para lhe dar a vitória contra cada um dos seus inimigos. Jesus estava caminhando para o Getsemane e para a cruz, onde a maior vitória do Senhor seria alcançada. Ele levou os discípulos a cantar um hino. Os discípulos estavam todos prestes a falhar com ele, e Jesus estava para ser cruelmente crucificado. Ainda assim, ele insistiu que eles louvassem a Deus. Seu louvor estava olhando para além da cruz, para a vitória final de Deus. O louvor não está enraizado nas circunstâncias no momento, mas na natureza e na confiabilidade de Deus. Então, quem louva ao Senhor, aquele que sempre está louvando, está celebrando, está adorando a Deus, não faz isso pela a circunstância que ele está vivendo. Louvar ao Senhor quando as circunstâncias são favoráveis a nós é fácil, mas você sabe que na nossa vida, a maioria das vezes, as circunstâncias são contrárias. Nesta vida nós enfrentamos muitas batalhas, muitas lutas, então nós sempre teremos muitas circunstâncias contrárias, No mundo teremos aflições, e aqueles que louvam somente quando as circunstâncias são favoráveis, estes estão deixando de usar uma arma poderosa,
que é o louvor. O louvor nos leva a vitórias. O louvor é quem nos capacita, é quem nos deixa pronto, em prontidão para vencermos as batalhas. Então você não pode louvar a Deus somente quando as circunstâncias são favoráveis, mas você tem que louvar na confiança de que Deus lhe dará a vitória, de que o Senhor ele estará com você nas suas lutas. Você deverá se alegrar quando Deus lhe pedir para prosseguir no trabalho do seu reino, porque você sabe que a vitória já está assegurada. Não foque nos problemas e nas falhas dos outros. Foque na garantia que Deus dá a vitória. E se você tem dificuldade de louvar a Deus com uma canção no seu coração enquanto está servindo a Ele, pode ser que seu foco não esteja em Deus, mas nas circunstâncias. É muito fácil perder o foco do Senhor. É muito fácil a gente perder esse foco em Deus, que nos dá a vitória, né? É o Senhor quem nos concede as vitórias. E é muito fácil a gente deixar de olhar para esse Jesus, deixar de olhar para o Senhor, que é o nosso general de guerra, né? Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso na batalha. É muito fácil a gente perder o foco, deixar de olhar para Cristo e começar a olhar as circunstâncias, olhar os problemas, olhar as falhas das pessoas. Jesus não olhou para as circunstâncias. Jesus não ficou olhando para as falhas dos seus discípulos, que todos ali iriam abandoná-los, com exceção de João, né, que acompanhou Jesus até a cruz. Mas Jesus não ficou olhando essas circunstâncias, que ele seria traído, que ele seria abandonado. Jesus olhou para além da cruz, para além do Getsêmani. Jesus olhou para a vitória que já estava preparada, mas ele precisaria passar por todo aquele processo. Ele precisaria ser crucificado, porque essa era a vontade de Deus. Então nós louvamos não por causa das circunstâncias favoráveis, nós o louvamos porque nós olhamos lá na frente e já vemos a nossa vitória garantida no Senhor. É por isso que nós temos que louvar. Esse episódio do Josafá, o exército, ele venceu essa batalha louvando, com louvor. E eles sabiam que Deus iria dar a vitória. Eles sabiam que a vitória estava garantida, porque Deus iria lutar por eles. E eles louvavam a Deus. E eles tocaram seus instrumentos, as suas trombetas, e o Senhor lhes concedeu a vitória. Então, nós precisamos aprender a louvar a Deus, independente das circunstâncias, independente dos problemas que nós estamos vivendo. Nós precisamos louvar antes da vitória. Amém? Que as suas lutas sejam um processo de louvor, um processo de adoração, porque você tem a garantia que Deus, ele peleja com você e por você. Que Deus abençoe a sua vida.